Caros frequentadores do meu canal do YouTube, nós começamos agora a 5ª live da série Emoções. É uma série, como vocês que vêm acompanhando podem concluir, uma série que trata de questões universais. E hoje a emoção escolhida foi o tédio. Vou começar como tenho feito nas lives anteriores, indicando o étimo da palavra, a etimologia. Eu fui ao dicionário latino-português, fica aqui, olha, frequentar os termos latinos é sempre bom. Fica uma indicação bibliográfica do Saraiva, né? Francisco dos Santos Saraiva. Fica essa indicação porque o conhecimento da língua latina que se perdeu entre nós, antigamente o latim era estudado no primário, ele é importante. E no vocábulo tédium, diz o Saraiva, e ele recorre sempre a abonações de clássicos, né? Salustio, Cícero, os grandes clássicos da língua romana, da língua latina, melhor dizendo. Então, tédio é desgosto, aborrecimento, enfado, dissabor, repugnância, aversão, nojo, incômodo, tudo que molesta uma pessoa, etc. Portanto, daí nós podemos passar já para a primeira definição que eu esbocei aqui a partir da etimologia da palavra. O tédio seria um estado de insatisfação introspectiva que retira a alegria de uma pessoa. Vou repetir a definição, anotem. O tédio seria o estado de insatisfação introspectiva que retira a alegria de uma pessoa. Por favor, vão lá na primeira live sobre a alegria, foi dita, muita coisa interessante foi dita. E se trata de um sentimento de vazio. É como se a vida não tivesse sentido, e quando isto acontece, as pesquisas mais contemporâneas, às quais nós temos feito alusão, elas indicam certos traços que eu vou enumerar aqui. O primeiro, a pessoa busca aliviar este vazio existencial, muitas vezes na realização dos apetites sensitivos. Então, a pessoa entediada, não raro, ela tem compulsão alimentar, não raro ela tem desregramento sexual, e não raro ela recorre a drogas. Então temos o primeiro vetor aqui. Esses 3 vícios são contrários aos 3 movimentos que a temperança, enquanto virtude cardial, busca moderar. Ou seja, os apetites relativos à comida, ao sexo e, segundo os medievais, a bebida, e hoje eles diriam a todo o universo de alucinógenos, de drogas que retiram a pessoa do seu estado de consciência e a colocam numa espécie de sonho, né? Numa realidade meio onírica, meio fabulosa, ébria. Então a ebriedade, ela é ruim para a alma. Então a primeira coisa apontada nessas pesquisas mais contemporâneas tem tudo a ver com a tradição filosófica longa. A pessoa busca, estando entediada, aliviar-se, em primeiro lugar, apelando àqueles apetites sensitivos mais básicos, né? Sobretudo ao comer e ao beber. O DSM-5, está ali na minha estante, eu não peguei aqui, ele classifica alguns fatores que podem anteceder a episódios de compulsão. Entre eles está justamente o afeto negativo, que conforma, digamos assim, o tédio enquanto vazio existencial.
porque de alguma maneira a pessoa entediada ela tem muita dificuldade de atribuir valor à sua própria vida e aos movimentos que acontecem tanto no seu corpo quanto na sua mente, quanto no seu coração, como símbolo aqui da vontade. Agora, acontece o seguinte, o tédio não apenas pode levar uma pessoa a buscar compensações sensitivas, ele também pode fazer com que ela busque, para aliviar o tédio, fazer coisas que são grandemente destrutivas. Então, automutilação é algo muito recorrente, encontra disso em pessoas que estão nesse estado de tédio vital. Histrionismo, ou seja, a pessoa assume uma personagem, né? Ela, como a vida é um tédio, ela neuroticamente assume um personagem, ela é histriônica. É uma das maneiras de esconder esse tédio vital, muitas vezes falar muito ou dizer coisas fora do padrão para surpreender as pessoas. Esse histrionismo ele pode até levar a pessoa entediada a tornar-se manipuladora. Como compensação ao tédio, ela vai brincar de manipular terceiros. É uma desgraça. Suicídio também é algo muito comum entre pessoas que estão acometidas de estado de tédio. Nós vamos aprofundar isso mais à frente. Desespero, ou seja, a pessoa perde a esperança, já que ela não consegue valorar muito bem a realidade, ela tem dificuldade nisto. Então, ela muitas vezes é induzida ao desespero. E outro traço importante e surpreendente para muitos, o tédio, ele excita a curiosidade mórbida, aquela divagação mental. A pessoa está entediada, então ela vai para o Facebook, vai ver o perfil do fulano para saber o que ele diz, o que ele fala. Ela começa a tentar compensar essa sensação de não valor olhando para os outros, ou seja, uma espécie de voyeur, O entediado, muitas vezes, ele cai no voyeurismo, ou seja, ele fica a observar as demais pessoas com uma curiosidade mórbida. E a curiosidade, como bem diz o ditado, ela matou o gato. Aliás, a linguagem popular, muitas vezes, ela é certeira. No Brasil, nós temos uma palavra que traduz o tédio, que seria, palavra esta do português, que seria muito difícil de encontrar correspondente exato em outras línguas. É estar jururu. É uma palavra engraçada, mas a pessoa entediada, ela está jururu. Ela está, digamos assim, para baixo, desenvolvendo uma melancolia, não enquanto temperamento. É igual um desenho animado que havia na minha infância, que tinha entre os seus personagens uma hiena, que em vez de rir, ela vivia repetindo o seguinte bordão: ó céus, ó vida, ó desgraça. Ou seja, isso é típico dos entediados. Eu vou dar um pequeno salto para fazer alusão a estudos recentes que foram publicados numa revista, Motivation and Emotion, e que classifica tipos de tédio. São estudos psicológicos. Então, há o tipo do entediado indiferente. São aquelas pessoas aparentemente tranquilas que se isolam do mundo e tendem a se entediar mais e mais. Elas se isolam das pessoas, elas tornam-se quase misantropas, têm uma certa aversão social e cada vez mais se fecham em copas, ficam como uma espécie de ouriço do mar, e isto não resolve o seu problema, só piora. Então esse é um tipo de entediado, o indiferente. Há o entediado classificado nesse estudo como equilibrado. É um estado de humor mais ou menos desconfortável, quando os pensamentos
vagueiam de maneira anárquica, né? A pessoa não sabe o que fazer e não consegue nem sequer buscar uma solução. Nós vamos ver daqui a pouco que aquilo que Santo Tomás de Aquino chama de divagatio mentis, a divagação da mente, é exatamente isto que está descrito no estudo contemporâneo. Por aí se vê a atualidade da psicologia tomista, né? Ela diz coisas para nós hoje, efetivas. Então, para um psicólogo, não apenas para um psicólogo, para qualquer pessoa que queira conhecer a natureza da alma humana, mas sobretudo para um psicólogo, elas têm efetividade, muita efetividade para os dias de hoje. E, evidentemente, tem um viés posterior que é terapêutico, né? Quem conhece a forma, o conhecimento das formas é mais importante do que o conhecimento da matéria. Não adianta conhecer o fenômeno se não se conhece se não se conhecem as suas causas, né? Aquilo que alguns filósofos chamam de o númeno, né? Então, esta psicologia ela tem forte base antropológica. Há o tipo buscador, né? Que é aquele entediado que tem aquela sensação desconfortável, negativa, uma espécie de mal-estar, né, que o levam à busca desordenada por atividades e passatempos. Ou seja, do mesmo modo como lá no início eu disse que uma das maneiras de o entediado mascarar para a sua própria consciência o seu estado de tédio é buscar prazeres sensitivos, também é buscar em atividades, superatividades. Às vezes o hiperativo é um super entediado, né? E, em geral, o hiperativo, vamos tirar as exceções, ele não ordena muito bem a mente. Ele costuma ser confuso. Outro tipo classificado nesse estudo, identificado nesse estudo, é o reativo. São pessoas acometidas que o tédio também é sinônimo de monotonia, né? Acometidas de monotonia e reagem afastando-se do convívio social e evitando situações de envolvimento, quer afetivo, quer profissional. Então, aqui, esse aspecto, este tipo de entediado, ele seria o que alguns filósofos, inclusive Aristóteles, chamariam de tímido, a pessoa tímida, né? O tédio muitas vezes descamba em timidez. E por fim, o quinto tipo é o apático. E já foi dito em alguma das lives anteriores que pathos, né, é sofrer, né? Sofrimento, os latinos, é um termo grego, os latinos traduziram por passio, né? Paciente é uma palavra latina, que é o particípio presente desse verbo pati, que é o estar no exercício do sofrimento. E nós vamos ver lá na frente como saber sofrer regra as emoções. Não saber sofrer desordena muito as emoções. Então, esse apático, ou seja, que está no estado de não sofrimento, é a pessoa que experimenta uma falta de sentimentos. Ela pode até descambar em psicopatias, tá? Sejam estes sentimentos negativos ou positivos, não importa, e esse tipo passa a sentir uma espécie de impotência que pode chegar à depressão, pode se transformar em depressão. Então, por aí se vê, eu estou sempre pontuando com algo do passado. Aliás, aqui eu cito Aristóteles, que diz na Ética Nicômaco que as paixões, ou seja, as emoções, elas não são para serem nem em si mesmas, nem elogiadas, nem criticadas. Elas são a realidade da natureza humana. Elas podem ser criticadas se desordenam, né? Mas elas em si mesmas não são nem meritórias, nem demeritórias. É próprio do ser humano ter emoções, que a emoção é um movimento psicossomático, é da alma e do corpo concomitantemente. Às vezes a emoção tem fonte no corpo e vamos dizer assim, tem reflexo na alma, e às vezes ela começa na alma e é somatizada, vai para o corpo. Então é uma falta de sentido existencial, né? A Nina Rocha, que coordena estes cursos de psicologia que eu ministro, ela, né, me subministra muitos conceitos. Ela trouxe aqui um do Viktor Frankl, que é o pai, entre aspas, da logoterapia. Ele associa esse
vazio, esse tédio, né? Ele identifica esse tédio em pessoas que se sujeitam a se submeter ao que os outros mandam ou fazem. Olha que interessante. O entediado tende a deixar para o outro a decisão. É uma espécie de escravo psíquico. Aliás, eu até anotei aqui, é um estado análogo ao que Aristóteles chama de escravidão psíquica. Há pessoas que parecem não ter muita capacidade deliberativa, então elas entregam as suas vidas na mão de outra. É mais fácil, é mais cômodo. O entediado muitas vezes descamba no comodismo, quando não no vitimismo. Então, mais uma vez, Viktor Frankl, um homem que sofreu, né? Esteve em Auschwitz. Né? O sofrimento, ele purga muitas vezes a alma, e eu disse há menos de 2 minutos que quem não sabe sofrer é doente da alma. Né? É doente da alma em algum grau. E nós vamos ver como isto pode ir muito, muito longe. Isso aqui é a minha cola temática. Eu vou fazer referência a uns 10 anos atrás, ou um pouco mais, quando eu estava lendo já algo do professor Echevarria, professor Martim Echevarria, que é o maior expoente da psicologia tomista na contemporaneidade. Eu achei num sebo um livro chamado Filosofia do Tédio. Vocês podem encontrá-lo na estante virtual e até ele pode ser vendido em e-book. Né? Ele é de um norueguês chamado Lars Svensson, né? E ele diz coisas maravilhosas sobre o tédio. Eu vou só anotá-las e sumariamente comentá-las para que cumpramos esta live no tempo mais ou menos programado. Primeiro, ele diz uma coisa que pode surpreender a muitos. O tédio é um fenômeno que cresceu na pós-modernidade. Não é que ele não houvesse há séculos, mas a modernidade e a pós-modernidade caracterizam-se por, digamos assim, grandes perímetros de tédio. As pessoas se sentem entediadas. Ele diz outra coisa: o tédio faz o homem sentir o tempo arrastar-se vagarosamente. Quem não está entediado tem a sensação de que o tempo passa rápido, tem tanta coisa para fazer, para aprender. O entediado, ele vê o tempo passar muito devagar, que é um peso. Então, Cronos, que é o tempo, para ele é um pesar. Né? Ele vê o tempo passar pesarosamente no sofrimento. Na alegria, as coisas, o que é bom, né, dizem dura pouco. Esse é um ditado popular, mas serve, quando se fala de duração aqui, para um estado interior, com uma percepção do tempo. A pessoa entediada, ela tende a ter uma percepção do tempo deturpada. Outra coisa que diz o Lars Svensson: o excesso de estímulos do mundo pós-moderno conduz ao tédio. Porque a pessoa fica faminta por novidades, onde tudo é novidade, nada é novidade. Então, assim, não há parâmetros. Ela está no vazio. Ela caiu num buraco. Isso serve, por exemplo, para a sexualidade. Hoje nós vivemos alguns dizem, uma hipersexualização. Mas essa hipersexualização implica uma hipossexualidade, porque cada vez mais, hoje há homens que tomam Viagra com 20 anos, eles precisam de complementos ou físicos ou imaginativos para cumprir algo que é uma potência natural. Então, o excesso de estímulos conduz ao tédio. Outra coisa, incapacidade típica da modernidade de significar ou ressignificar as coisas. Isso é algo característico do tédio, segundo esse filósofo norueguês. Ele também é produto do... Isso é outra coisa muito interessante, surpreendente, para muitas pessoas que não têm base metafísica ou espiritual. O tédio moderno e pós-moderno é produto da perda do sentido transcendental que a religião oferecia. Ou seja, é fruto do ateísmo. O ateu tende ao tédio como a seu fim mais ou menos próximo, ainda que ele não saiba. Ele está afogado na imanência, ele não tem o transcendente, portanto não tem modelos que o animem, então ele descamba
no tédio. Olha que coisa interessante e muito acertada. Quando a pessoa tem um modelo de aperfeiçoamento, por exemplo, tem um que me é muito caro, que é São João da Cruz. Ele nos mostra, né, nas obras dele que chegaram a nós sabemos que algumas obras de São João da Cruz se perderam, como nós devemos silenciar as nossas potências para ir buscando a sanidade e até mesmo a santidade. Ou seja, é um vetor transcendental que dá sentido ao sofrimento. Para o ateu, qualquer sofrimento tem um caráter mais ou menos terminal. Está todo mundo hoje com medo de uma doença. Ora, mas é um medo pânico, é um medo já um pouco irracional, porque o medo da morte é natural. O medo de uma morte percentualmente insignificante não é natural. Ora, quem não tem o transcendente, repito, se afoga na imanência, tende ao tédio e ao desespero. Indução, outra coisa que esse norueguês diz, indução de comportamentos abusivos. O homem é entediado, e o homem aqui não estou referindo-me ao homem como alguém do gênero masculino, né? E sim como pertencente à espécie humana. Ele, entediado, muitas vezes descamba no abuso. Não foi dito lá no início que para compensar o tédio as pessoas muitas vezes se desregulam sexualmente e buscam prazer de qualquer maneira? Esse prazer muitas vezes é abusivo, e também os distúrbios alimentares, todos aqueles três aspectos, o comer, o beber e as drogas. Só que aqui ele está dizendo de algo que é um abuso. Outra coisa, tendência ao fatalismo. Como o sentido da vida se esfumou, era para ter sido assim. A pessoa, como ela entregou o remo do seu barco na mão do destino, entre aspas, ela tende ao fatalismo, ou então tende à superstição. O tedioso tende a ser supersticioso, já que o transcendente lhe está vedado, mas ele tende a acreditar na cartomante. Leiam, vocês que gostam de literatura, o conto de Machado de Assis intitulado A Cartomante, uma obra-prima da literatura universal. Ditas estas coisas, vamos, para não perdermos tempo, ao que Santo Tomás de Aquino nos diz sobre o tédio. E ele o faz na Suma Teológica, na questão sobre a assídia, que é na segunda parte da segunda parte, chamada de secunda secundae. Ele fala da assídia, que é este ódio de uma pessoa, sua própria excelência, essa indolência, essa preguiça de realizar os seus próprios bens, os bens que lhe são inerentes. E Santo Tomás diz o seguinte, a assídia é quedam tristitia aggravans, é uma certa tristeza descompassada ou pesarosa, uma tristeza estrambótica, que produz no homem tal depressão, e o termo latino deprimit. É óbvio que Tomás de Aquino não está a referir-se ao conceito atual de depressão, mas ele está falando da depressão como algo que atinge, fere o corpo e a alma. Então essa depressão o atinge de tal maneira que ele não tem vontade de fazer nada. O entediado perde a vontade de fazer as coisas. O homem que está no pecado ou no vício da assídia, ele é um entediado. E no mesmo parágrafo, Santo Tomás usa outra expressão, é um torpor mentis, é um torpor da mente que leva o homem entediado à negligência. Em geral, o entediado é negligente no cumprimento dos seus próprios deveres, familiares, profissionais, etc. A mente dele está confusa. E, por fim, outro termo latino, peço desculpas por citar o texto latino, mas é porque, neste caso, eu acho que é a propósito. Nas outras aulas eu não o fiz, nas outras lives. Aí ele usa exatamente a palavra tédio. Tédium operandi, desgosto no operar. Ou seja, o tédio é, para Santo Tomás de Aquino, um desgosto de tal natureza
que deixa a pessoa sem vontade de fazer nada. Ou as suas vontades estão desgovernadas, ela perde o rumo da sua própria alma. A alma é um conjunto de potências, né? Ela implica um conjunto de potências que vão desde os apetites sensitivos até as potências superiores. A pessoa entediada, ela é mentalmente e volitivamente, ou seja, com relação à vontade, anárquica. E Tomás diz, esse tédio é um vício contrário à alegria. E aqui vale dizer o seguinte, ele é uma emoção, né? Emoção é todo estado anímico com reflexo no corpo ou todo estado corporal com reflexo na alma. É algo psicossomático. Ora, se o tédio atinge o corpo a ponto de a pessoa não querer fazer nada, não se sentir bem, é óbvio que ele é uma emoção. Ele não é apenas um vício, ele é uma emoção. E as fontes de que bebe, Tomás de Aquino, quando a gente fala que ele é um grande, né, ele é o maior pensador medieval, muitos dizem, a meu ver com razão, que ele é o maior filósofo que já pisou o pó deste mundo, deste vale de lágrimas, não se está dizendo pouca coisa. Ele conseguiu dar a sua digital, pegando tudo que encontrou de acerto em outros filósofos, né, e transformando ao modo de decantação, né, uma espécie de decantação. Então, há um autor que é João Cassiano, que é um autor, né, que é um padre, né, oriental, que foi lido por Santo Tomás. Ele também leu essa tradição dos padres do deserto, etc. E ele diz o seguinte, o Cassiano, a assídia é uma ansiedade ou tédio do coração, ou seja, em latim, tédium cordis, um tédio do coração. Então, para falar isto na Suma, a fonte de que vale Santo Tomás, uma delas é Cassiano. A outra é outro filósofo anterior, que é Alcuino, que pega o conceito de tédium cordis e vai enumerando um monte de estados de alma que esta situação existencial dramática acarreta, né, a ponto de fazer uma pessoa se autodestruir psicologicamente e muitas vezes fisicamente. E outra fonte de que Santo Tomás também bebeu, que é Hugo de São Vítor. Ele diz, Hugo de São Vítor, que a tristeza é o tédio da alma. Vejam que definição genial. A tristeza é o tédio da alma acompanhado da aflição da mente. Olha que maravilha. A tristeza é um tédio da alma acompanhado da aflição da mente. Ele diz isso num texto que é um comentário ao Pai Nosso, aos 7 pedidos do Pai Nosso, né? O setenário, o número 7, pode servir aos psicólogos, porque ele, em boa metafísica, em boa teologia, etc., ele indica perfeição, né? Então, são as 7 bem-aventuranças em São Mateus, são os 7 pedidos do Pai Nosso, são as 7 palavras ditas por Cristo na cruz. Né? No Oriente nós vamos achar também várias alusões aos 7 como um número de perfeição. Então, nós vamos ver que esta psicologia ela tem algo de geométrica, né? Ela busca o equilíbrio. E o equilíbrio ele também é um centro geométrico. Então, é um desgosto no obrar, né? E aqui eu anotei, lembre-se de comentar que toda paixão é uma transmutação corporal. São palavras de Santo Tomás, né? Toda emoção traz consigo uma transmutação corporal. A pessoa está triste, muitas vezes ela chora. Ela está irritada, muitas vezes franze a testa, cerra os olhos. Ela está assustada, arregala os olhos. Há várias transmutações. Eu poderia enumerar aqui de maneira infinita, mas é próprio dos animais ter afetividade. Os animais irracionais também têm afetos, que eles não têm a refluência do intelecto sobre os afetos. Isso é outra coisa. Mas quem duvida de que um cão não tem um afeto especial pelo seu dono, etc., quem, né, tem bicho sabe, tem um bicho de estimação sabe disso. Então, os animais se emocionam também. E no caso humano, essa emoção
ela passa pelo crivo da razão, né? Porque nós podemos não ser dominados pelas emoções. As emoções, elas podem definir o vetor da personalidade, tanto para o bem quanto para o mal. No caso do tédio, como ele não é o estado natural, nós não fomos feitos para sentir tédio, nós fomos feitos para sentir alegria, ter realizações. A vida humana, eu costumo repetir isso, é projetiva, proiectum, é um lançar-se adiante. E o homem entediado, não, ele tem essa dificuldade, né? E como o tédio é uma espécie de assídia, né, nas palavras do próprio Tomás, e a assídia é uma negação da excelência dos bens do espírito e também do corpo, ele enumera filhas desse vício, né, que podemos dizer que são filhas do tédio também, já que tédio e assídia aqui estão, olha, na própria definição de Santo Tomás, coladinhos. Filhas da assídia, algumas nós vamos ver que já foram citadas lá nas pesquisas contemporâneas. Desespero, torpor, pusilanimidade, rancor, malícia e, o que eu disse ainda há pouco, divagação mental, né? O entediado, ele não precisa fumar nenhuma maconha para ficar com a mente divagando. O próprio estado de tédio já o leva a uma espécie de torpor. Só que isso Santo Tomás de Aquino diz numa obra magnífica que é o De Malo. São as questões disputadas sobre o mal. Ele não diz na Suma Teológica. Porque não adianta dizer quais são as filhas da assídia / tédio. Mas em que sentido elas são? Então, no caso do desespero, é a fuga do fim natural da vida humana. A pessoa desesperada, o fim natural da vida humana é a felicidade, já nos diz Aristóteles, com a sua filosofia da eudaimonia. Todos os homens querem ser felizes, né? Muitas vezes eles não sabem como, vão buscar a felicidade em bens que não atrasem. Mas o desespero é essa fuga. Eu já tiro da minha cabeça essa possibilidade mental de ser feliz, né, e começo a negar esse fim natural. Eu fujo desse fim natural. Eu vou buscar compensações patológicas. A pusilanimidade é também uma fuga dos bens que conduzem a esse fim, que é a felicidade. Por quê? A pusilanimidade diz respeito aos meios e não ao fim. Pusilânimo, ânimo pequeno, é o ânimo de quem não consegue projetar coisas grandiosas. O torpor é a fuga dos bens árduos que requerem deliberação. Ou seja, a pessoa precisa deliberar para tomar uma decisão, mas ela está entorpecida. É como se tivesse tomado uma droga. O rancor é a luta contra os bens do espírito, o que entristece a alma. O entediado tende ao rancor. Essa pessoa indolente espiritualmente, mentalmente, psicologicamente e até fisicamente, no caso da preguiça, ela realmente tem uma tendência metafísica ao rancor. Malícia como negação efetiva dos bens espirituais que conformam a vida humana. E aqui espirituais não são religiosos apenas, são do pensamento, do espírito, os bens que a inteligência conquista no estudo da realidade. Ninguém nega isso sem um grau de malícia. Eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe, é a atitude. E por fim, essa divagação da mente é quando o homem abandona os bens do espírito e se volta para os prazeres exteriores. Olha o que foi dito lá no início. O que o entediado busca, entre outras coisas? Compensação nos prazeres exteriores em detrimento dos interiores. Daí o tédio ser associado, por exemplo, ao que eu disse aqui no início, que é o transtorno alimentar. Há vários tipos de transtorno alimentar, né? Daí o DSM que não nos deixa mentir, né? O sujeito pode perder o apetite, pode querer comer terra, pode querer ser cropófago, comer merda, etc., né?
São transtornos. O tédio leva, né, a pessoa a ingerir, né, ou comer, né? Quantas pessoas, para compensar o tédio, enchem a pança e assim, comem, arrotam, soltam flatos, tanto por baixo como por cima, flatos vocálicos, porque o tédio, quem come muito, segundo Santo Tomás, é o guloso, e a gula predispõe à luxúria, né, e predispõe à confusão mental. Então, muitas vezes a pessoa, quando come muito, ela vai fechando seus canais energéticos, daí que faz parte do equilíbrio emocional uma boa alimentação saudável, né? Não pensemos que isso aí é coisa de esotérico, né? Comer bem faz bem. Deixar de comer, às vezes, fazer o jejum faz bem para o corpo também, né? Então, alguns remédios em linha tomista, né? Primeiro, em linha descendente, são aqueles que, né, em linha ascendente, que vão do corpo para a alma, que podem ajudar uma pessoa a combater o tédio. O primeiro deles é bastante evidente. Quem tem condições de fazer e que está entediado, faça, até castigar o corpo. Exercícios físicos, né? Alongamento, castiguem o corpo, né? No sentido de forçá-lo a cansar-se, porque ninguém, enquanto está fazendo o exercício, pode depois voltar a ter tédio, mas enquanto está no exercício não dá para ter tédio, né? Sobretudo se é um exercício com diretriz, olha, você tem que fazer desta maneira, daquela, com regras, etc. Regrar o corpo é regrar a mente também. Então, vamos dar régula, no latim, regras, né? Medidas para o corpo. Outro, musicoterapia, né? Ouvir boa música, música harmônica. Alguém poderá pensar aí, caramba, esse cara está falando de uma coisa subjetiva, né? Boa música pode ser a Anitta, o Nego do Borel e a Ludmilla, né? Mas nesta perspectiva, boa música é aquela que expressa a harmonia do universo. É a música erudita, quer sacra, quer não sacra. Um só compasso de Bach é mais complexo do que músicas de um cancioneiro inteiro popular de muitos países. Então, a boa música tranquiliza a alma, traz paz para a alma. Aromoterapia, sentir bons cheiros. Por exemplo, eu moro numa rua que tem algumas árvores que são chamadas de dama da noite. A pessoa caminha, ela cheira muito à noite, né? Ela tem uma florzinha branca e dá uma sensação de bem-estar, estar entre coisas cheirosas, né? Do mesmo jeito que, em sentido contrário, é repugnante sentir um mau cheiro, né? Ninguém vai lá para a estação de tratamento do esgoto do Caju, né, para contemplar a Deus. Já estou feliz, ele perdi o tédio agora, né? Sentindo o cheiro do chorume, que é aquele líquido que sai do esgoto processado, merda humana ou não humana, né? Então, aromaterapia é sim coisa boa, não estamos falando de nada esotérico. Jejum intermitente, e aqui, no caso, aí digo eu, acompanhado de meditação, né? Não é o jejum só para emagrecer, né? É o jejum para dar um sentido superior à vida, buscando meditar. Por exemplo, a pessoa pode propor-se um jejum pensando em outras pessoas que sofrem muito mais do que ela, né? Pensar no sofrimento alheio é uma maneira de espantar o tédio, né? É abrir os olhos. A vida humana neste mundo é uma condição miserável. Tanto é que disse que Deus tem misericórdia, tem a nossa miséria no seu coração. E ter misericórdia, humanamente falando, é isso. Mas temos que reconhecer que é uma miséria. Nós ficamos doentes, morremos, ficamos doentes da cabeça, doentes do corpo. Cansar o corpo durante o dia para dormir bem. Dormir bem é importantíssimo. Há vários distúrbios de sono que são indutores de estados anímicos vários, como o próprio desespero. Se a pessoa dorme pouco ou mal, no estado de vigília, ela não vai estar saudável. Então, ter medidas, se a pessoa cansa o corpo, ocupando também a mente ao cansar o corpo, ela tende a diminuir o estado de tédio.
Agora, em linha descendente, ou seja, do alto para o baixo, né, da mente, do espírito para o corpo, por exemplo, um dos remédios pode ser o seguinte: meditar a respeito do caráter inexorável da morte. Todos nós vamos morrer. A vida, já disse um poeta, é a flor de um dia. Importa muito saber, né? Uma pessoa deve fazer a seguinte pergunta: o que eu quero ao morrer? Eu quero deixar algo para frente, para os postos, para os filhos, como herança? Será que eu vou deixar como herança só o meu desespero, o meu tédio, né, o meu nada? Né? Então, meditar sobre o caráter inexorável da morte. Por exemplo, alguns homens espirituais, por exemplo, no Carmelo católico, eles têm um momento lá em que eles contemplam um crânio de um ex-monge, de um ex-abade. É o destino. Pulvis est et in pulverem reverteris. Sois pó e em pó vos haveis de converter. A nossa vida é um trânsito de pó a pó, do pó que fomos ao pó que havemos de ser. Meditemos sobre a morte. Conceber projetos pessoais e profissionais de médio e longo prazo. Maravilha, maravilha. Porque a pessoa assim, ela se obriga a pensar no que precisa fazer. Né? Então, se escolher uma profissão Y, o sujeito vai ser fisioterapeuta. Vamos ter um projeto de médio e longo prazo, eu quero ter uma clínica, eu quero ter uma parceria, eu quero estudar mais. Então, desenvolver projetos. Rezar. Né? Disse-se aqui ainda há pouco que, isso na voz de um filósofo norueguês contemporâneo, que uma das causas do tédio moderno é a perda, o declínio da espiritualidade. Né? Então, rezar é conectar-se com o absoluto. Né? Então, rezar diminui o tédio. Mas não é rezar automaticamente, só repetindo roboticamente esta ou aquela oração. É rezar como num diálogo com Deus. Né? Meditar sobre o sofrimento das demais pessoas. Isso eu já tinha dito aqui. São alguns dos remédios. O meu propósito aqui é óbvio, isso é só uma live. O que nós vamos... o nosso propósito é oferecer um conteúdo. Esse aqui é um conteúdo gratuito. Eu presumo que seja um bom conteúdo, né, porque as fontes são muito boas. É oferecer para as pessoas horizontes de sanidade. Né? Aqui são só alguns apontamentos. E eu encerro essa live, né, dizendo o seguinte: nós vamos ter uma última live, vai ser a sexta dessa série Emoções. Ela, diferentemente desta e das anteriores, para que vocês a vejam, vocês vão ter que se inscrever no link que vai estar aqui na descrição deste vídeo. Vão ter que fazer uma inscrição. Por quê? Porque agora o meu interesse é estar do lado de pessoas que querem construir vínculos positivos com esse tipo de pensamento. Eu quero estar perto de pessoas que se sintam como pertencentes a uma comunidade, ou seja, a um grupo de estudos elevado. Né? Elevado. E por fim, né, vale dizer, isso aqui não é encarecer o próprio trabalho, né? É só olhar para muito do que se vê por aí. Isso aqui é tesouro. Né? E o verdadeiro tesouro, ele existe para ser partilhado. Quem entesoura, ou seja, coloca o ouro só para si mesmo num cofre fechado, é igual aquele cara da parábola dos talentos que enterrou o seu talento. Então, o tesouro da sabedoria, que é o principal dos tesouros, ele existe para ser difundido. Já diz o ditado latino: o bem é difusivo por si. Né? Então, esse tesouro é escasso. O ouro tem valor, entre outras coisas, porque é um metal nobre, mas também ele não se encontra em qualquer lugar. Ele é escasso. O que nós estamos partilhando aqui é algo cuja escassez e cuja nobreza falam por si mesmas. Então, meus caros, inscrevam-se. Aliás, quem não se inscreveu no canal, eu agora estou movimentando o canal, vocês estão vendo. Inscreva-se aí no canal,
faça aí o sininho, toque aí no sininho para terem a notificação dos novos vídeos. Isso é muito importante, né? Não só para mim, mas como para todos que se interessam por esse tipo de conteúdo. E para a próxima live, façam a inscrição nesse link que está aí na descrição do vídeo, tá? E até semana que vem, né? Vai ser um pouco mais reservado, talvez, né? Talvez não, né? Pode ser que o número de inscritos seja até maior. Eu também, como eu não sou o proprietário do amanhã, eu também presumo que pode ser que algumas pessoas se comovam com o que tem sido dito. Outro dia eu recebi um depoimento de alguém que ficou feliz ao ver a live. Que maravilha. Pode ser que haja muita gente, mas só vai assistir quem se inscrever. Então, meus caros, muitíssimo obrigado. Até a próxima live. Eu não vou dizer qual é o tema, mas é mais interessante do que todos os 5 anteriores, só para vocês atiçarem, só para atiçar um pouquinho a vossa curiosidade. Aquele abraço, viu?